amigos, falamos da lição número 3, a parte de quarta-feira, o Evangelho proclamado a todo mundo. A mensagem do Evangelho, a salvação, não é só para mim e para você. Ela é proclamada para todas as pessoas. Por isso, o apóstolo João disse, eu vi um anjo voando pelo meio do céu. Isso significa uma mensagem de urgência. As pessoas precisam se comprometer em estar falando de Jesus, falando da salvação que há em Jesus. Pode parecer um clichê, mas as pessoas precisam de Jesus para a salvação. Quando as pessoas dizem, Jesus te ama, as pessoas que expressam essas palavras, pode ser que essas palavras não pareçam muito fortes, mas para um coração que está dolorido, ferido pelas situações da vida, isso significa muita coisa. Por isso, a mensagem de salvação precisa ser dita a todas as pessoas. Um homem que chegou num hotel, numa cidade do interior, meia-noite, chovendo, pediu pousada, o dono do hotel disse, não tenho nenhum quarto vago. O homem disse, não tem nenhuma cama de solteiro num quarto onde eu possa dormir. Disse, olha, tem um senhor que alugou um quarto, ele está na cama de casal, tem uma cama de solteiro. Não sei se ele vai ceder. Eu vou conversar com ele. Então, ele chegou quase agora há pouco. O homem foi lá, o hoteleiro foi lá e disse, olha, tem um senhor aí que gostaria de compartilhar o quarto com o senhor nessa cama de solteiro. Diz que paga a sua estadia, inclusive. O homem disse, pode mandar ele entrar, mas fique bem quietinho, eu já estou me deitando para dormir. O homem que chegou era um adventista. Entrou no quarto bem devagarinho, colocou sua mala com todo silêncio, foi no banheiro, voltou, se deitou quietinho. Na hora que ele foi dormir, o homem que cedeu o quarto disse, boa noite, até amanhã. Vou sair daqui às 5 da manhã. Senhor, não se preocupe que eu pago o hotel. O homem disse, não, eu queria chegar. Disse, não, ele pode achar que eu pago a sua estadia. Obrigado por ceder o quarto. Deus abençoe o senhor, né? E multiplica as bênçãos em sua vida. Que palavra, senhor? O senhor é crente? Eu sou adventista do sétimo dia. Adivinha o quê? Adventista. Isso é o quê? Isso é um partido político? O que é isso aí? Eu falei, não, isso é uma religião adventista que espera a segunda vinda de Cristo e do sétimo dia porque eu guardo o sábado. Ah, o senhor é daqueles homens das pessoas que guardam o sábado? Eu já ouvi falar nessa religião. Os dois começaram a conversar, pois aquele homem estava precisando de uma palavra de conforto e o nosso irmão falou de Jesus, da salvação em Cristo. Conversaram até às 3 da manhã. Aí se deitaram, dormiram, no dia seguinte cada um seguiu o seu rumo. Por causa disso, esse homem que cedeu o quarto, 2 anos depois, mandou uma carta para o nosso irmão, dizendo que agradecia a ele por ter falado de Jesus aquela noite e que nunca imaginar que ao ceder o quarto, estaria encontrando a salvação em Cristo. Ele disse, eu sou amigo do dono do hotel. Eu descobri seu endereço, o senhor colocou lá no livro de chegada, e então eu descobri seu endereço, estou escrevendo, meu irmão, Deus abençoe, eu sou agora batizado e sou diácono da igreja onde eu frequento. Deus seja louvado, obrigado pela sua disposição em falar do Evangelho para mim. Isso é importante. Falar do Evangelho, há pessoas carentes do poder de Deus na vida. Há pessoas que precisam do Evangelho na vida. Se você olhar a sua vizinhança, tem pessoas que precisam do Evangelho. Na minha vizinhança mesmo, tinha uma senhora aqui, uma família, que vivia em pé de guerra, brigando. A mulher jogava as roupas do homem para fora, tocava álcool, tocava fogo. Era um desespero, os filhos gritando. Olha, era uma luta sem parar. Até que um dia, o Evangelho chegou nessa casa e tudo mudou. Hoje é uma família quieta, abençoada, que serve a Deus. Precisavam do Evangelho na vida. Um pastor perguntou para o homem, como é que o senhor se converteu? Ele disse, eu me converti porque eu sempre fui um homem violento. Esses pés já me levaram para muito caminho do mal. Essas mãos já praticaram muita violência. Essa boca já falou muito palavrão, já amaldiçoei muita gente. Mas quando eu vi meus amigos que eram ladrão, que eram cruéis, que eram pessoas do mundo, eu vi essas pessoas, assim, falando a verdade, vi essas pessoas parando de roubar e abençoando outras pessoas com as palavras, eu concluí que esse Evangelho muda as pessoas mesmo. E eu quis provar e mudou a minha vida também. Eu vi isso não dentro da igreja, não dentro de um templo. Eu vi na vida de pessoas que foram transformadas. O Evangelho faz isso. Por isso a pergunta número 4 diz assim, ao falar sobre o Evangelho eterno proclamado a cada pessoa, como isso impacta a nossa missão no ide que Jesus falou? Vamos então ao texto, Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar àqueles que se assentam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Então, para a pergunta, como Deus deseja que esse Evangelho chegue até onde? E como isso impacta a nossa comissão do ID que Jesus falou? Resposta, Deus deseja que o Evangelho eterno seja pregado em todo o mundo. E para isso, conta com os nossos melhores esforços e nossa dedicação total nessa obra. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, comissionou os discípulos, isso chegou até nós porque somos seguidores de Jesus.
essa mensagem, essa programação, essa comissão do ID combina com vi o Evangelho eterno sendo pregado. O anjo pregando o Evangelho eterno. Esse anjo não é um ser celestial. Esse anjo é uma representação simbólica de uma instituição, de pessoas envolvidas na proclamação do Evangelho. O trabalho, assim, inicial dos discípulos de pregar o Evangelho, ele precisa ser continuado. Foi abrangente, mas precisa ser continuado. E hoje a nossa visão é uma visão de terminação da obra. Nós temos que terminar a obra que os discípulos iniciaram. Eles iniciaram falando do Evangelho eterno, da salvação em Cristo, da ressurreição. Nós hoje falamos a mesma mensagem e ainda acrescentamos: Jesus em breve virá. Essa é uma mensagem a ser dita para todas as pessoas, tá? E como nós percebemos em todos os lugares, há pessoas necessitando da pregação do Evangelho para que seus corações sejam convertidos. Pergunta número 5. Como o chamado de Cristo para a evangelização combina com a mensagem do primeiro anjo? Mateus, capítulo 28, 19, 20, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a mensagem de Cristo. Como isso se combina com Apocalipse 14, verso 6? Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar a todo mundo sobre a terra. Resposta: Jesus, ele comissionou seus discípulos da pregação do Evangelho a todo mundo. A mensagem do primeiro anjo é para que seja pregado a todo mundo. Por isso, nada é mais gratificante do que ver uma pessoa entregando o coração a Jesus depois que você levou essa palavra para o coração dessa pessoa. Ellen White escreveu no livro Testemunho Seleto, volume 3, página 403, dando aos discípulos a comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Cristo designou os homens para uma obra secreta e maravilhosa de disseminar o conhecimento de sua graça. A graça é como o fermento. Ela vai agindo devagarinho e leva a pessoa assim a aceitar o plano da salvação. Por isso Jesus disse: o reino do céu é semelhante a uma mulher que colocou fermento numa massa e ela levedou. Parece um movimento secreto, mas é a atuação do Espírito Santo na vida de quem aceita o Evangelho. Um homem perguntou para um outro: é forte a sua igreja? O homem disse: minha igreja é muito forte. Quantos membros tem sua igreja? Tem 76. 76? Então é todo mundo rico? Isso não, é todo mundo pobre. Como é que uma igreja com 76 membros, todo mundo pobre é uma igreja forte? É que nós somos muito unidos em amor, unidos na pregação do Evangelho, em ajudar as pessoas carentes, unidos em transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Somos unidos em fazer trabalhos na comunidade. Por isso minha igreja é uma igreja forte. E uma igreja pode ser forte com 12 ou com 500 membros, se eles estiverem unidos em Cristo para a pregação do Evangelho. Deus nos abençoe. Possamos ser instrumento nas mãos divinas para levar esse Evangelho como Cristo solicitou. Obrigado, meu Deus, por essa comissão. Obrigado que o Espírito Santo nos ajuda a sermos o anjo da primeira mensagem, levando o Evangelho eterno a todos que necessitam. Que o Senhor nos dê essa coragem, essa ousadia, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, uma feliz quarta-feira. Deus abençoe.